E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser uma comparação entre duas televisões top de linha, uma da Samsung e outra da LG. Eu tô falando aqui da Q80T da Samsung, uma televisão QLED, contra uma televisão da LG OLED CX, pessoal. São duas das principais televisões de cada marca, são duas televisões que normalmente são consideradas aí uma das melhores, tanto de um lado tanto de outro, e nesse vídeo aqui a gente vai colocar elas lado a lado para comparar várias características para ver quem que se sai melhor no geral. Então vamos pro vídeo. Sempre lembrando, pessoal, que se alguma dessas duas televisões entrarem aí numa promoção, tiverem um preço bacana, a gente vai estar colocando elas lá no nosso grupo ou do Telegram ou do WhatsApp. O link vai estar aqui embaixo caso vocês queiram entrar, tá? É só clicar no link e depois de escolher se quer entrar ou no WhatsApp ou no Telegram ou nos dois. Então esperamos vocês lá e a gente também coloca lá promoções de vários outros produtos também, além de televisões, então a gente espera vocês lá. Sei que muitos de vocês provavelmente já sabem como é que funciona esse tipo de vídeo, mas caso alguém aí seja novo no canal, acho que é bom dar uma relembrada rápida, tá? Esse vídeo aqui ele vai ser focado em analisar alguns pontos específicos mais relacionados à qualidade de imagem, tá? Então esse vídeo aqui vai ser focado em qualidade de imagens, outras características específicas a gente pode não estar citando nesse vídeo. Basicamente aqui a gente vai falar de algumas características e vai dar algumas classificações para elas, como por exemplo, ótimo, bom, aceitável, ruim e péssimo. Sendo ótimo uma televisão que é quase perfeita no que ela faz, bom é uma televisão que provavelmente vai agradar a maioria dos usuários, inclusive mais exigentes. Quando a gente fala que uma televisão é aceitável, quer dizer que também deve agradar a maioria, entretanto pessoas mais exigentes aqui provavelmente já gostariam de ter algo um pouquinho a mais. Quando a gente fala ruim, é uma televisão que provavelmente vai desagradar a maioria, e péssimo é uma televisão que a gente acredita que vai sim desagradar a maioria, então é basicamente isso. Então vamos aí para as características que a gente selecionou, que a gente acha muito importante de ver quando a gente fala em qualidade de imagem. Primeira característica que a gente vai analisar aqui é o contraste da imagem da televisão, e sempre lembrando que o contraste é uma das características mais importantes quando a gente fala de televisão. E quando a gente fala em contraste, basicamente a gente também está falando de como uma cor consegue se destacar uma em relação à outra ali na sua televisão, e quanto mais essas cores conseguem se destacar uma em relação à outra, mais atraente fica a imagem, mais bonita fica, mais nítida fica as cores da televisão. Então vamos lá. Nessa categoria a gente deu para a televisão da Samsung, a Q80T, a classificação bom, pessoal, ou seja, deve agradar a maioria dos usuários, incluindo pessoas mais exigentes. Entretanto, a televisão OLED CX se saiu melhor, ganhando a nossa classificação máxima aqui no canal, que é a classificação ótimo, pessoal, ou seja, basicamente ela está ali quase na perfeição, digamos assim, se é que não é perfeita. E quando a gente fala em contraste, a televisão OLED CX é basicamente o melhor que a gente tem no mercado hoje em dia, e de forma geral televisões OLED sempre mandam muito bem em contraste, então aqui a gente não tem nenhuma surpresa. Entretanto, as duas televisões são muito boas nesse sentido, só que não tem como negar que a televisão OLED aí no caso é sim superior à Q80T da Samsung. Vamos falar agora sobre a tecnologia de escurecimento local das televisões, que é uma tecnologia também chamada de local dimming, que algumas televisões têm para ajudar o preto da televisão ficar mais preto, ficar mais profundo, digamos assim. A televisão da Samsung, ela possui essa tecnologia e a gente classifica aqui como sendo aceitável. Lembrando aqui que quando a gente fala aceitável, deve ainda agradar a maioria, entretanto os usuários mais exigentes provavelmente gostariam de uma coisa um pouco melhor. Já a televisão da LG, a televisão OLED, ela não tem essa tecnologia, mas é importante mencionar que ela não tem essa tecnologia porque ela simplesmente não precisa dela para ser muito boa. Basicamente, nesse sentido, a televisão OLED ela é perfeita, porque ela consegue um nível de preto perfeito, porque cada pixel consegue se auto-iluminar de forma individual. Por isso ela não precisa de uma tecnologia de escurecimento local, porque basicamente ela já é perfeito no que faz, né? Já é perfeita no que faz. Já a televisão QLED ela não tem essa questão, não tem esse recurso de desligar pixels de forma individual, porque a tecnologia QLED não consegue fazer isso. Por conta disso, a QLED precisa de tecnologia de escurecimento local, que a gente classifica como aceitável, e a OLED não precisa dessa tecnologia. Se fosse dar uma classificação para a OLED, apesar dela não usar essa tecnologia, a gente poderia tranquilamente dar a classificação ótimo, tá? Porque ela é basicamente perfeita, então mesmo ela não tendo essa tecnologia, eu acho interessante dar a classificação ótima para ela aqui, para vocês mais ou menos terem uma ideia. Então a Q80T nesse sentido fica com
aceitável, enquanto a LG ganha ótimo nessa categoria. Vamos falar agora sobre a uniformidade de preto da televisão, ou seja, quando você está vendo ali um conteúdo que normalmente talvez seja mais escuro, será que o preto da televisão consegue se distribuir de forma igual? Ou será que existem regiões da televisão, uma parte que fica um pouco mais esbranquiçada, o outro canto lá fica um pouco mais cinza? Basicamente é isso quando a gente fala de uniformidade de preto. Nesse sentido, as duas televisões ganharam a mesma classificação, que é a classificação ótimo, pessoal, ou seja, as duas televisões ganharam a classificação mais alta aqui no canal, o que é ótimo, obviamente. Entretanto, mesmo as duas tendo ganhado a classificação ótimo, se a gente fosse fazer uma análise mais exigente nessa categoria, nem tem discussão, tá, pessoal? A televisão OLED, ela é melhor nesse sentido, por causa daquela questão que eu falei anteriormente, por causa que o preto dela realmente é perfeito, porque os pixels conseguem se iluminar de forma individual. Então aqui, apesar de eu ter dado ótimo para as duas televisões, uma análise mais rigorosa iria mostrar sem muitas dificuldades que a televisão CX OLED aí é melhor nessa categoria. Vamos falar agora aqui sobre o HDR da televisão. As duas televisões têm um HDR. É bom lembrar que quando a gente está falando de HDR, a gente está falando de uma tecnologia que tem como aí o principal objetivo deixar as cores mais vivas, mais atraentes e dando mais destaque na qualidade de cor aí da sua televisão. Nesse sentido, as duas televisões ganharam a mesma classificação, que foi a classificação aceitável aqui no canal. Então é aquilo lá que eu falei anteriormente. Aceitável deve agradar a maioria dos usuários, tanto a tecnologia QLED de uma quanto da outra, mas usuários mais exigentes talvez esperariam um pouco mais. Quando eu falo que o HDR de uma televisão é aceitável, significa o quê? Significa que sim, você vai conseguir ver o HDR fazendo diferença, fazendo aí um destaque especial nas cores, só que simplesmente ainda poderia ser um pouco melhor nesse sentido. Outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar em relação ao HDR, que a televisão da LG tem suporte a Dolby Vision, algo que a televisão da Samsung não tem. Apesar de a gente ter dado aqui a mesma classificação para as duas televisões, se a gente fosse fazer uma análise mais rigorosa para escolher uma única televisão em HDR, apesar delas serem bem parecidas, a gente veria que o HDR da Q80T, ou seja, a televisão da Samsung, é um pouco melhor nesse sentido. Vamos falar agora sobre a uniformidade de preto da televisão. Lembrando que quando a gente fala da uniformidade de preto da televisão, a gente está falando basicamente do seguinte: imagina que a sua televisão ali está reproduzindo uma imagem que ela é de forma geral quase toda verde, quase toda vermelha, ou seja, que tenha uma cor igual que esteja ali em toda a sua tela. Como que a televisão consegue reproduzir essa cor? Será que ela consegue de fato fazer com que o vermelho fique distribuído de forma igual na sua televisão, ou verde, ou rosa, enfim, ou qualquer outra cor? Ou será que quando ela produz uma imagem na televisão que de forma geral tem a mesma cor, ela deixa determinada área da região um pouco mais vermelha do que deveria, um pouco menos vermelha do que deveria, fazendo com que a qualidade da imagem pareça que fica com um visual meio sujo, digamos assim? É basicamente disso que eu estou falando, e isso é mais importante geralmente para pessoas que veem partidas de jogos de futebol, já que geralmente o fundo é verde por conta do gramado e dá para perceber melhor quando se vê jogos de futebol por conta disso. Nessa questão, a televisão QLED da Samsung ganhou a classificação aceitável aqui no canal, já a televisão da LG ganhou a classificação bom, pessoal, ou seja, deve agradar a maioria dos usuários e se saiu melhor que a televisão Q80T da Samsung. Vamos falar agora então sobre o ângulo de visão. Sempre lembrando, acho que todo mundo deve saber, quando a gente fala de ângulo de visão, basicamente estou falando do seguinte: se tiver uma pessoa assistindo a televisão meio de lado, será que ela vai perder muita qualidade de imagem? Sim ou não? Então, vamos lá. Basicamente, nessa categoria, tanto a televisão da Samsung quanto a televisão da LG ganharam a mesma classificação em ângulo de visão, que é a classificação bom, ou seja, deve agradar a maioria dos usuários, incluindo mais exigentes. Entretanto, se a gente fosse fazer uma análise mais rigorosa, a gente daria aqui uma vantagem para a televisão da LG, pessoal. Então, nesse sentido, apesar da gente ter dado aqui a mesma classificação, ainda assim a televisão OLED tem um pouco mais de vantagem nesse sentido. Vamos falar agora sobre os reflexos, como as televisões elas se comportam aí com um reflexo do cenário, seja sua luz acesa, seja uma janela aberta, enfim, qualquer tipo de luz que pode aí estar atrapalhando o ambiente. Nesse sentido, a Q80T ganhou a classificação ótimo, que é a nossa classificação máxima aqui no canal, e a OLED também ganhou a nossa classificação máxima, que também é ótimo. Então, nesse sentido, eu acho que vocês não precisam ter
muito estresse, muita dor de cabeça para decidir, porque as duas são aí muito boas nesse sentido, e mesmo que a gente fosse fazer uma análise mais rigorosa para ver qual que é melhor, tipo, seria muito difícil de escolher, então meio que daria um empate técnico nesse sentido. Vamos falar agora sobre tempo de resposta, sempre lembrando que quando a gente fala de tempo de resposta, a gente está falando do seguinte: quando você está vendo um filme ou jogando um jogo de videogame que tenha imagens que passam muito rapidamente pela tela, geralmente existe uma tendência de ficar um rastro por trás dessa imagem. Então, quanto melhor, menos rastro vai ter através de uma imagem que se move muito rapidamente. Nesse sentido, a televisão Q80T ganhou a classificação bom, ou seja, deve agradar a maioria dos usuários, incluindo mais exigentes. Entretanto, a televisão OLED aqui se mostrou ainda melhor, ganhando a classificação ótima no canal, ou seja, é uma das melhores que a gente tem nesse sentido quando a gente fala em tempo de resposta. Vamos falar agora sobre input lag, e essa é uma característica geralmente mais importante para pessoas que vão jogar jogos de videogame. Então, por exemplo, eu estou jogando um jogo de tiro, eu coloco lá o analógico para a esquerda, quanto tempo de fato vai demorar ali para a minha televisão virar a imagem para a esquerda? Basicamente é isso. Quando a gente fala de input lag, a gente está se referindo a isso que eu expliquei agora, tá? Nesse sentido, a televisão Q80T ganhou a classificação ótimo, pessoal, ou seja, ela é muito boa nesse sentido, ela ganhou a classificação máxima, então comparada a outras televisões que a gente tem no mercado, ela está dividindo o topo lá da lista com mais algumas outras televisões. Já a televisão da LG, né, a televisão OLED, ganhou a classificação bom no canal, né, uma classificação um degrau abaixo, digamos assim, mas ainda assim é muito boa, tá? Eu diria que provavelmente a maioria das pessoas não iria perceber nenhuma diferença em input lag jogando com uma televisão ou jogando com outra, mas sim, a televisão da Samsung é um pouco melhor nessa categoria, por isso que a gente deu a classificação máxima para ela. Vamos falar agora sobre a taxa de atualização da televisão. Nesse sentido, não tem muito o que discutir, a gente tem um impacto técnico, tanto uma quanto outra tem uma taxa de atualização de 120 Hz, vão conseguir rodar jogos, por exemplo, aí a 120 quadros por segundo, então aqui a gente tem um empate. Falando agora sobre o HDMI da televisão. As duas televisões têm suporte HDMI 2.1, mas tem um detalhe interessante aqui. Tanto uma televisão quanto a outra televisão tem 4 portas HDMI. Na televisão da Samsung, né, a Q80T, ela tem suporte a 4 portas HDMI, sendo apenas uma 2.1. Já a televisão da LG também tem 4 portas HDMI, sendo que todas são HDMI 2.1, então eu acho um detalhe interessante em relação a isso. Antes de ir então para o resumo final, pessoal, sempre lembrando que, como eu falei lá no começo do vídeo, aqui embaixo vai estar o link para você entrar tanto no nosso grupo do Telegram ou no nosso grupo do WhatsApp para acompanhar várias promoções, incluindo dessas duas televisões, caso venham a aparecer. E além disso, aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar deixando um outro link onde a gente listou lá várias lojas confiáveis. Às vezes o pessoal fica na dúvida, né? Qual loja que é confiável, qual loja que não é? Às vezes a gente só sabe das principais lojas, mas sim, tem várias outras lojas que são confiáveis. Então, se você tiver aí na dúvida, quer dar uma pesquisada um pouco mais legal, no link aqui embaixo você vai ter acesso a uma lista um pouco maior de várias lojas confiáveis para vocês estarem acessando e quem sabe aí tá fazendo as pesquisas de vocês. Então vamos para o resumo final e vamos ver quem ganhou essa disputa, pessoal. Vamos começar com a Q80T e vamos ver no que ela se saiu superior. A Q80T basicamente se saiu superior em duas características. Ela se saiu superior em input lag e HDR, então ela é melhor nessas duas características. Entretanto, vale mencionar que ela é melhor, só que tipo, não é algo uau, muito melhor. Tipo, só é melhor se a gente for fazer uma análise mais rigorosa. Já a OLED, ela se mostrou melhor na maioria das características. Ela é melhor em contraste, em escurecimento local, uniformidade de preto, uniformidade de cor, ângulo de visão e tempo de resposta. Então, tipo, em um monte de coisa. Eu acho que foi 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim, ela se saiu melhor em 6 características das que a gente analisou aqui. E, bem, ela ficou melhor aqui em várias características que são muito importantes quando a gente fala em qualidade de imagem, como contraste, escurecimento local e uniformidade de preto, por exemplo, que são características bem importantes. E ela foi melhor nessas 3 características, além das outras 3 que eu também mencionei ali. Já a gente tem um empate técnico em 3 características.
empate em reflexo, né, como ela lida com o reflexo, tem um empate em taxa de atualização, né, de 120 Hz, e a gente também colocou empate em HDMI, né, porque as duas têm HDMI 2.1, mas a gente até poderia dar vitória aqui também para a televisão da LG, já que as 4 portas são 2.1, né, diferente da Samsung, como eu mencionei anteriormente. Mas enfim, fazendo uma análise geral das duas televisões, eu acho que é meio indiscutível dizer que a televisão da LG OLED é sim uma televisão melhor que a televisão QLED da Samsung, pelo menos em qualidade de imagem, tá? É sempre bom ressaltar que esse vídeo aqui é focado em qualidade de imagem, sistema operacional, som e coisas do tipo, a gente não está entrando aqui, tá? Só qualidade de imagem, já que a gente considera um pouco mais importante que outras coisas, já que a gente está falando de televisão. Mas falando em qualidade de imagem, então, como eu disse, eu acho que é meio indiscutível que a televisão OLED é sim uma televisão melhor. Entretanto, também tem outra coisa, que é o preço, né? O preço de uma televisão OLED geralmente é bem mais caro que qualquer outra tecnologia, então a gente tem meio que medir no bolso qual que vale mais a pena comprar. Apesar então aqui da OLED ser melhor em relação à qualidade de imagem, será que vale a pena investir mais dinheiro nela, já que ela é uma televisão mais cara? Bem, eu diria o seguinte para vocês. Como a gente viu aqui, realmente a televisão OLED em qualidade de imagem ela é melhor que a televisão Q80T. Entretanto, na prática, a gente vai ver que essa diferença ela vai ser mais gritante, digamos assim, se é que eu posso usar essa palavra, quando a gente estiver vendo televisão à noite, e especialmente conteúdos mais escuros, digamos assim, por exemplo, um filme que tem uma tonalidade mais escura, ou então os personagens estão caminhando à noite, por exemplo, ou algo do tipo. Então, se você é um usuário que vai ver mais filmes ou jogar videogames em um ambiente que você sabe que vai estar escuro, e você sabe que também vai ter conteúdo que de vez em quando também vai ser um conteúdo mais escuro, então sim, pessoal, eu diria que talvez valha a pena investir um pouco mais se você tiver o dinheiro, né, obviamente sobrando, e porque nesse cenário específico você vai conseguir ver sim que a televisão OLED é uma televisão que tem um contraste melhor, por exemplo. Entretanto, comparando as duas televisões uma no lado da outra, vendo da televisão de dia, por exemplo, ou então vendo mesmo de noite, só que um conteúdo mais colorido, como um desenho, por exemplo, provavelmente vocês não vão ver tanta diferença assim. Vocês vão ver mais a diferença, como eu falei, se vocês forem colocar as duas televisões uma no lado da outra, vendo de noite, com a luz apagada, janela fechada e conteúdos aí que tem uma tonalidade um pouco mais escura. Nessas características em específicos, eu diria que sim, vocês vão ver a diferença até com certa facilidade. Tirando isso, provavelmente vai ser difícil ver a televisão OLED aí levando vantagem aí, por exemplo, no nível de preto perfeito, porque vai ser perfeito, só que talvez você nem consiga identificar se você estiver vendo com a luz acesa, por exemplo, já que a claridade do cenário pode dar uma disfarçada nesse sentido. Então, de forma geral, basicamente eu diria que é isso, pessoal. Tem dinheiro para investir? Você vai ver conteúdos mais à noite, vai ter conteúdos lá que você sabe que uma hora ou outra vai ter um conteúdo mais escuro, né? Porque eu acho que qualquer filme hoje em dia tem conteúdos mais escuro, o mesmo vale para jogos de videogame. Então, se você se enquadra nesse cenário, eu acho que vale sim a pena estar comprando uma televisão OLED. Entretanto, uma coisa que eu já ia esquecendo de falar aqui, que é uma preocupação que muitas pessoas têm, é aquele tal do efeito burn-in, né? Que basicamente é que quando os pixels da tela ficam queimados, e basicamente eu acho que é sempre bom lembrar que isso acontece geralmente quando você vê muito conteúdo que tem imagem estática. Então, por exemplo, imagina você vendo um jogo de videogame e lá no cantinho do mapa, no cantinho da tela, tem um minimapa estático. Aquilo ali serve como imagem estática e naquela região em específico aumenta a probabilidade dos pixels queimarem e não funcionarem mais, ficar marcado na televisão. Então eu acho que esse é um ponto de atenção especialmente para o público gamer. Eu acho que se você é uma pessoa que não vai jogar muito na televisão, não tem muito por que se preocupar em relação a isso, tá? Eu acho que dá para ir até com certa segurança na televisão OLED. Já se você é uma pessoa que sabe que vai jogar jogos de videogame, eu acho bem importante você colocar isso na balança. Não recomendo você ficar, sei lá, 4, 5 horas direto jogando na televisão. Eu acho que vale a pena aí dar uma cuidada um pouco mais e não jogar muito videogame. Outra coisa que eu acho importante falar é, se você quer uma televisão para usar como monitor, eu também diria que esqueça a televisão OLED. Porque se você vai usar como monitor, provavelmente vai ter ícones parados na tela, vai ter o símbolo do Windows sempre ali no cantinho, provavelmente vai dar esse defeito do burn-in. Então se você quer usar a televisão como monitor, também não recomendo estar comprando OLED. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, acho que deu para entender
Qualquer dúvida, sugestão, crítica, comentário, não esqueçam de usar o campo de comentários aqui embaixo. Caso você tenha uma OLED, caso vocês tenham aí a televisão Q80T, ou caso vocês tenham as duas televisões e queiram dar a opinião de vocês, a gente agradece bastante, até mesmo porque dessa forma vocês também vão estar ajudando outros usuários que possam ou não estar na dúvida de qual televisão comprar. Se fosse para mim escolher uma única televisão aqui, eu escolheria Q80T. Porque eu sou um usuário que vai jogar jogo de videogame, talvez tenha dias que eu fique mais de 3 horas jogando e eu não quero arriscar pagar muito mais caro numa televisão para depois dar esse efeito burn-in, sabe? Eu acho que é importante considerar que nas últimas televisões OLED a LG tem melhorado bastante nesse sentido, né? Com tecnologias para evitar isso, entretanto não é perfeito. Então eu iria na Q80T porque eu jogo videogame no caso, mas né, cada um é cada um, você tem que colocar isso na balança. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, lembrando que aqui embaixo vai estar o link para você entrar ou no WhatsApp ou lá no nosso grupo do Telegram para acompanhar as promoções. Se também puderem dar um gostei nesse vídeo, se inscrever no canal, se já for inscrito, valeu de verdade também. Mas então é isso, pessoal, valeu quem acompanhou o vídeo até aqui, valeu, falou e até a próxima.